Olá, sejam bem-vindos novamente. Estamos aqui para o nosso terceiro módulo, nossa terceira etapa da disciplina Hematologia Básica. Vamos lá, pessoal? Continuando a nossa jornada, né? Nessa terceira etapa, nós vamos falar um pouquinho sobre a leucogênese. Nós falamos na última, né? No segundo módulo, nós falamos sobre a hematopoese, os elementos figurados. Dentre eles, tínhamos os leucócitos, não é? Falando sobre os leucócitos, eu quero trazer para você aqui a importância sobre eles, né? Os leucócitos, você já vai remeter ao nome aos glóbulos brancos. Muita gente conhece como glóbulos brancos, tá certo? Mas vamos ampliar esse conceito aqui. Tá, o leucócito não é só o glóbulo branco, ok? Não são células apenas que circulam, não são apenas células que circulam como elementos figurados, mas são células extremamente importantes. Na imunologia básica, na imunologia clínica, elas têm grande relevância de estudo. Por quê? Porque eles são componentes essenciais do sistema imunológico. Quem é o sistema imunológico? É o sistema de defesa. Veja só. Se uma pessoa tem uma infecção bacteriana, nós precisamos de uma defesa para ela, não é isso? Uma defesa natural. Não é apenas um antibiótico, né? Obviamente, o tratamento exige um antibiótico, muitas vezes. Mas pensa quantos milhões de bactérias existem, milhões de vírus, milhares de vírus, bactérias, fungos. E nem todas as vezes você sabe que foi infectado por uma bactéria, por exemplo. E nem todas as vezes você vai tomar um antibiótico, porque às vezes você nem sabe, certo? E o seu próprio sistema autorregula. De que forma? Emitindo emissários ali. Quem são esses emissários? Os elementos figurados do sangue chamados leucócitos. Se é uma bactéria, por exemplo, nós vamos falar sobre eles, é uma bactéria que invadiu, normalmente o neutrófilo é um leucócito específico que tem tropismo, atração para resolver problemas bacterianos, infecção bacteriana. Então veja, os leucócitos eles têm uma visão ampliada aqui no estudo da hematologia, porque quando a gente olha o hemograma, né, o leucograma, dentro do hemograma, né, comumente chamado de hemograma, mas lá dentro nós vamos ter os eritrócitos, as hemácias, na primeira fase, e logo abaixo nós teremos os leucócitos. Você já percebeu isso? Quando você olha lá um hemograma, né? Quando fala hemograma completo, na verdade é porque tem um leucograma junto e as plaquetas. Lá no leucograma a gente vai ver esses elementos como neutrófilos, linfócitos, eosinófilos, basófilos, monócitos. Essas células vão ter valores de referência. E estes valores de referência vão traduzir exatamente, vão dar a ideia de, por exemplo, um tipo de infecção. Vai ter uma atração específica. Vou falar sobre isso mais tarde, tá? Mas veja só. Então, a leucogênese, ou seja, a formação dos leucócitos também vem lá da origem pluripotente, da hematopoese, tá certo? Então, a gente tem lá uma leucogênese, ou seja, uma geração dos leucócitos, né, capaz ali de diferenciar em vários outros, ok? Ele nasce ali e vem se diferenciando, né? A gente vai chamar de leucopoese. Não tem a hematopoese, que a gente viu lá das hemácias em si? Né? Então a gente também tem a origem lá chamada leucopoese, que já vai ser o processo ali dos leucócitos a partir das células troncos pluripotentes também, que vai dar origem para nós nessa outra linhagem aí, certo? Vai ser um processo contínuo também, vai ter influência ali de fatores de crescimento, citocina, e vai ter a garantia dessa produção. Muito bem. Nas linhagens, né, de diferenciação dos leucócitos, a gente vai ter duas principais aqui. Uma é a mieloide, e outra é a linfóide. Quem é a mieloide? A linhagem mieloide vai dar origem aos mieloblastos. Depois tem uma figura que vocês vão ver na apostila de vocês, tá? Mas assim, a linhagem mieloide vai dar origem ali a neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócito. Depois nas linfóides a gente vai ter o famoso linfócito. Aí o linfócito é o linfócito B, linfócito T, as células NK chamada Natural Killer, ok? Que são do sistema imunológico. Certo? Então veja, célula tronco hematopoética. Então, vamos pensar um pouco aqui comigo. Célula tronco hematopoética está lá no topo. Ou seja, célula tronco é lá na origem, medula óssea. Tá? O que vai acontecer? Ela vai dividir em dois grupos. Na figura que você tem na apostila aí, vai mostrar isso para você. Lá, né, tem um tipo como fosse um fluxograma, um organograma, para você entender as origens dela. Então, tem uma no topo e a partir dela a gente tem outros segmentos. Dois, pelo menos aí, é a principal. Mieloide, linfóide. Mieloide, eu disse para vocês, que vai dar origem
a outras células, ok? Quais são elas? Os blastos, que a gente chama de blastos, são células, veja comigo, saiu da medula óssea uma célula bem forte, com toda a informação necessária. A partir dessas células bem forte, ela vai dividir em outras, que é a pluripotente dividir em outras. Então, essa segunda escala de células, a gente vai chamar de células imaturas, são os blastos, células grandes ainda, fortes, potentes, certo? Só que elas começam a ter nomes específicos. Então, ela vai chamar, por exemplo, megacardioblasto, proeritroblasto, mieloblasto e monoblasto. Você viu que todo o sobrenome dele leva o blasto, que é chamado célula grande imatura. Ok? Vamos lá no megacardioblasto, ele vai dar origem a uma célula muito importante no fator de coagulação, certo? Então, a partir dele, veja, vamos comigo, não se perca. Célula pluripotente, uma segunda escala, eu tenho células mieloide e linfóide. Na mieloide, eu vou puxar uma setinha para baixo. A mieloide vai me dar origem a os blastos, que são 4. O megacardioblasto, o proeritroblasto, o mieloblasto e o monoblasto. Cada um desses blastos terão origem específica. A gente vai puxar uma setinha para cada um. Vamos pegar o primeiro, que é o megacardioblasto. Vai dar origem a um megacariócito, que vai dar origem, no final das contas, na ponta dele, a célula madura dele, vai ser uma chamada plaqueta, que está lá no hemograma, tá certo? Depois o proeritroblasto vai dar origem a outra importante, que ele vai perdendo o núcleo até chegar ao famoso reticulócito, que estuda muito na parte clínica, certo? Que vai dar origem à célula importante que você conhece como eritrócito, tá certo? Ou hemácia. Perdeu totalmente o núcleo. Assim como as plaquetas perderam o núcleo, vai se tornar em fragmentos. O eritrócito também vai se tornar em fragmentos, só que de uma origem mieloide proeritroblástica, tá certo? E a gente tem agora os mieloblastos. Os mieloblastos vão dividir em três raminhos aqui, tá? Basófilo, neutrófilo e eosinófilo. São células de defesa. Então veja, dentro do tronco mieloide eu já tive essa quantidade, mas eu tenho mais um ainda. É o monoblasto, que vai se dividir em monócito, que é também chamado célula de defesa. Veja só, o que acontece? Dessa origem mieloide, tem 4 células aqui que eu classifico como células brancas, ou células, glóbulos brancos, ou células do sistema de defesa, sistema imune. Basófilo, neutrófilo, eosinófilo e monócito. E eu vou ter as outras duas chamadas, que não são células, que vai ser a hemácia e as plaquetas. Mas vamos lá para o outro lado agora, chamado célula-tronco linfóide. Muito mais simples, porém extremamente importante, certo? Que, veja, eu dividi em 2 lá na célula pluripotente, dividi em mielócitos, em células mieloide. Agora vamos para a célula linfóide, é o outro lado. No outro lado da célula linfóide, nós vamos ter o linfoblasto, também é um blasto. Como a mesma ideia da mieloide, só que agora eu estou na linfóide. A linfóide vai dar origem lá à principal delas, que é um blasto, uma célula imatura, encorpada. Essa célula vai dividir em 2 troncos principais. Um que você conhece, provavelmente, vai ser o linfócito. O linfócito, né, vai ter um padrão médio de tamanho, vai se dividir pelo menos em 2. O linfócito T e o linfócito B. Mas aí a gente vai ter também, a partir do blasto, uma outra célula um pouquinho maior que o linfócito, que é uma célula chamada linfócito granular, né, ou linfócito grande, a gente chama, que vai ser a célula assassina, é a natural killer. É uma célula que está atuando no sistema de defesa. Então, muito bem. O que nós vimos aqui? Nós vimos que, nesse processo, né, a gente precisa avaliar estas células, né, a maturidade das células, porque o sistema vai funcionar com as células maduras, certo? Não com as imaturas. As imaturas, elas estão para atender uma demanda emergencial, certo? Para formar o sangue, para combater invasores, para corrigir problemas. Por exemplo, a natural killer, ela pode destruir células que estão, às vezes, sendo reproduzidas de maneira errada, que não eram para estar lá, ela vai atuar inutilizando essas células, tá? Vão apresentar elementos citotóxicos, como o linfócito T, por exemplo, tá? Os linfócitos B, eles vão ter a capacidade também de fazer uma fagocitose, e aí a gente vai estudando isso na imunologia, tá bom? Então a gente tem maneiras de contar isso, especificar, tá ok? Nos vemos no módulo 3.